João 8, 57, 58 e 59. Amém? Os irmãos que estão em casa também acompanham, abram suas Bíblias e vamos meditar nessa passagem. Versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso texto base aqui para nós meditarmos essa noite. No 7 eu sou, né? No livro de João, por 7 vezes, Jesus usou o termo eu sou, né? No capítulo 6, verso 35, ele fala, eu sou o pão da vida. Já no capítulo 8, verso 12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Aí ele continua, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. É o sétimo eu sou, que ele fala aqui no livro de João. Por 7 vezes ele repete essa expressão. Ele fala isso em outros evangelhos também, mas aqui no livro de João, por 7 vezes ele fala. Né? E por que, né? Jesus falou isso, é o que a gente vai meditar aqui essa noite. O evangelho de João, né? O objetivo do evangelho de João, a ênfase principal desse evangelho, né? O último dos 4, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? O evangelho ele tem como principal objetivo a identidade de Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. O principal objetivo de João nesse evangelho é mostrar, né, a onisciência, mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é homem e que ele também é Deus. Esse é o principal foco do evangelho de João. Ele apresenta claramente a realidade de Jesus como humano e como Cristo. Né? O próprio apóstolo explica no seu evangelho no começo, né? Ele fala, no princípio, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. João 1, 3. Então ele já começa no seu evangelho afirmando, né, a natureza de Cristo, a natureza divina de Cristo. Né? Sem Cristo nada nós podemos fazer, ele está afirmando aqui. No princípio Jesus já estava com Deus durante a criação. Né? Deus, o Espírito Santo e Jesus, né? A Trindade, ele se reuniu para a criação. Então, no princípio, desde o princípio, né, Jesus já estava ali. No princípio era o verbo. Aí no capítulo 20, verso 31, eu gostaria que algum irmão lesse, pode ser o nosso irmão Márcio, abrir em João 20, 31, para nós entendermos aqui o objetivo, né, do evangelho de João. Por favor, irmão Márcio. Amém. Olha só o objetivo do evangelho de João. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele deixa muito claro, né, aqui qual é o objetivo de escrever, né, esse evangelho, né, o 4º evangelho. Agora, voltando aqui para a questão do eu sou, né, por que Jesus afirmou eu sou durante 7 vezes? Né? Algumas pessoas falam que o 7 para o judeu, né, é o número da perfeição. E como curiosidade, Jesus fez 7 milagres também, né, registrados nesse mesmo livro. Foram 7 milagres e por 7 vezes ele repetiu eu sou. Diferente de hoje, né, da nossa atualidade, o nosso nome hoje serve apenas para identificar. O meu nome é Rodrigo, o nome do presbítero Márcio, o nome da irmã Edith, né, apenas para nos diferenciar. Né? Mas no passado, né, nos tempos bíblicos, o nome ele falava alguma característica da pessoa, era comum. A pessoa tem em seu nome algo peculiar que identificava ele, né? Então o nome na antiguidade não servia apenas para distinguir uma pessoa da outra como hoje, né? Mas o nome ele falava muito sobre a natureza da pessoa, sobre a sua importância, sobre o seu caráter, né? Na Bíblia o nome tinha um significado importante e muitas vezes falava sobre o caráter da pessoa. E não era muito incomum mudar o nome. Né? A gente que lê as escrituras, a gente sabe que muitas pessoas mudaram o seu nome, né? E por que as pessoas mudavam o seu nome, né?
quando Deus mudava, na verdade Deus, né? Quando Deus mudava o nome de uma pessoa, indicava que Deus estava mudando alguma coisa muito importante na vida daquela pessoa, né? Não era uma coisa simplesmente para mudar, né? Olha só, por exemplo, aqui, o nome de Abrão inicialmente era Abrão, né? E Deus mudou para Abraão. Abrão significa pai exaltado, trazia uma ideia de exaltação para si mesmo, né? Pai exaltado. Abraão significava. Mas, né, Abraão significa pai de nações. Ou seja, Deus estava dizendo a ele, né, mudando o nome dele para Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, né? Então Abraão era um idoso, né, e não podia ter filhos, mas Deus prometeu que seus descendentes seriam impossíveis de contar. Então, nesse caso aqui, Deus mudou de Abrão para Abraão, né? Ou seja, ele tirou o nome de Abrão, que significa exaltado, para pai de nações, ou pai de multidões. Mas ele mudou o nome também de Jacó, né? Jacó significa suplantador, enganador, né? Ele mudou o nome de Jacó para Israel, que significa, né, ele lutou com Deus. Então nós vemos aqui algumas passagens, entre outras, né? Pedro também, Jesus alterou o nome dele, o apóstolo Paulo, né, que se chamava Saulo. Então tem um significado muito grande no passado, essa questão dos nomes, né? Nos nomes na Bíblia. Então no passado era assim. Quando Deus falou, agora vamos entrar aqui no Eu Sou. Quando Deus falou com Moisés, em Êxodo, capítulo 3, versos 14, né? Se você quiser acompanhar, pode acompanhar, na sarça ardente. Moisés lhe perguntou: Senhor, quando me perguntarem, quem eu vou dizer que me enviou? Né, os irmãos conhecem essa passagem muito bem, né? Quem é que eu vou falar quem me enviou? Qual foi a resposta de Deus? Em Êxodo capítulo 3, verso 14. Eu sou o que sou. Né? Essa foi a resposta que Deus deu para Moisés quando ele fosse se apresentar diante do povo. Eu sou o que sou. Né? Vamos chegando lá, a gente vai chegar lá em Jesus, porque que ele falou, por que ele usava essas expressões. A gente está contextualizando aqui. Então, nesse episódio da sarça ardente, né, quando Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, o significado do nome eu sou o que sou, ele demonstra algo sobre o caráter de Deus. Né? Eu sou o que sou significa dizer que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Deus é autossuficiente. Né? E para quem não sabe, eu sou o que sou significa o nome de Deus. Iavé. No hebraico a gente pronuncia Iavé, mas traduzindo, né, para o português é Jeová. Né? Esse é o verdadeiro nome de Deus, Jeová. Então, quando Deus falou para Moisés, né, lá na sarça ardente, ele estava dizendo: eu sou o que sou, eu sou Jeová, né, eu sou o Deus único, né, eu sou soberano, eu sou autossuficiente. Tudo isso está carregado dentro desse nome, eu sou o que sou. Né? Então, o nome de Deus é Iavé, né, traduzindo para o português, significa eu sou o que sou, Jeová. Por isso, pessoal, irmãos, é tão profundo. Quando Jesus usava essa expressão eu sou, Jesus estava claramente afirmando a sua divindade. Claramente ele estava afirmando a sua divindade. Ele estava afirmando, eu sou Deus. Né? E isso causava muita confusão entre os judeus, né? Porque os judeus esperavam um Messias, um rei, né? Esperavam um Messias que ia lutar contra o Império Romano. Né? Eles estavam sob o jugo do Império Romano naquela época. Eles esperavam um Messias que viria para reinar aqui nessa terra, né? E Jesus mesmo, por várias vezes, ele afirmou que o meu reino, né, ele não é aqui nessa terra. Então, eles estavam com uma visão errada do Messias. Né? Então, quando Jesus afirmava eu sou, ele estava claramente dizendo, afirmando a sua divindade. Isso explica a reação dos judeus, né, que a gente leu aí no versículo, né, que alguns pegaram até mesmo pedra, né, para apedrejá-lo, mas ainda não era o momento de Cristo, né, sofrer a sua crucificação, né? Então, meus irmãos, é importante nós meditarmos nisso, né? Jesus estava afirmando. E o judeu orgulhoso, como sempre, né? Eles tinham sempre essa orgulho de dizer, somos descendentes de Abraão, né? A gente vê em várias passagens bíblicas, né? Eles dizendo isso, Jesus falando, antes que Abraão existisse, eu sou. Imagine só, né, a reação dos judeus diante dessa afirmação de Jesus, né? Eles orgulhosos de si mesmos, né?
falando, nós temos por pai Abraão, lá em Mateus 3:9, né? Eles querendo se justificar lá diante de João Batista, né? Não, nós temos por pai Abraão. E o João vai lá e fala, se Deus quiser, ele pode, né, dessas pedras aqui suscitar filhos de Abraão. Aqui a gente vê também, né, no texto que a gente leu, né, eles querendo se orgulhar, né, da sua descendência de Abraão, né, e Jesus vai e afirma para eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma das afirmações mais notórias acerca da divindade de Jesus. Ao expressar abertamente sua eternidade, ele não diz eu era, né, ele diz eu sou. Não é no passado, ele coloca-se no presente, né, eu sou, né, no tempo verbal presente. Então, meus irmãos, é importante a gente meditar nessas coisas. Deixa eu avançar aqui. Aí, falando aqui ainda sobre os nomes de Deus, né? Já verificamos que o nome de Deus é Jeová, né? Mas Deus, ele não, além desse nome principal, ele tem vários outros nomes, né? Deus não tem limite. Deus não é um ser limitado a um nome só, né? Uma coisa, né? Mas ele tem vários nomes aqui, ó. Ele se refere a Deus, geralmente esses nomes são classificados em títulos, né? Em nomes próprios. Por exemplo, aqui, Elohim, né? Uma palavra do hebraico que significa Deus. Theos, né? Essa é uma palavra grega muito utilizada, que significa Deus também, né? Theos. Adonai, uma palavra hebraica que significa Senhor, amo. E tem também os compostos, né? Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Shammah, significa o Senhor está presente. El Elyon, o Senhor Altíssimo, entre outros nomes aí que a gente encontra nas Escrituras, né? Então Deus tem esses vários nomes aí para podermos identificá-los. Mas voltando aqui para os 7 eu sou de Jesus, né? Como nós já colocamos anteriormente, né? Quando Jesus afirmava eu sou, ele estava claramente afirmando que era Deus, declarando a sua divindade. Agora a gente vai passar aqui nos 7 eu sou de Jesus. Primeiro Jesus afirmou eu sou o pão da vida, né? Lá em João 6,35, Jesus disse, quem quiser acompanhar, pode acompanhar, meus irmãos. João 6,35, pode deixar a sua Bíblia aberta aí, se você quiser, para a gente vai lendo aqui e vai meditando. Esse é o primeiro eu sou de Jesus, né? João 6, verso 35. João 6,35. Diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, nesse contexto aqui em que Jesus afirmou que ele era o pão da vida, Jesus havia feito anteriormente o milagre da multiplicação de pães e peixes, né? E os judeus, né, mais uma vez, né, enganados acerca de Jesus, queriam uma vida fácil. Eles falaram, nossa, nós vamos proclamar Jesus rei e ele vai continuar fazendo milagres para a gente. É pão direto, é peixe direto. Essa era a mentalidade deles naquele momento, né? E ainda, para acabar de complicar mais ainda, eles ainda afirmavam, né, orgulhosamente, mais uma vez, que Deus tinha dado o maná, né, no deserto para eles, né, dizendo que, né, que no passado os seus antepassados haviam comido o maná. Mas Jesus afirmou para eles, depois que eles afirmaram isso, eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo que aquele que se achegar até ele nunca mais terá fome, né? E aquele que se alimentar dele nunca mais terá sede, né? Jesus, no passado, o maná representava o pão, né? Esse próprio pão que Jesus alimentou essa multidão agora. Mas o maná, ele passou. Concorda comigo? O maná, ele se acabou. Né? E Jesus, hoje, para nós, ele é o maná, né? Ele é o pão da vida. Ele é que alimenta, né, a nossa vida. Ele está afirmando aqui, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, né? Mas aquele que se alimentar na minha carne, né, terá a vida eterna. Ele que dá a vida espiritual ao homem caído em seus delitos e pecados. Efésios 2:1, né? Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Mas o eu sou, Jesus, né? Ele dá a vida espiritual ao homem, né? E nos levanta do pecado.
Mas os judeus incrédulos estavam mais interessados nas coisas terrenas, né? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos fartastes. É o que eu acabei de falar aqui para os irmãos, né? Eles não estavam interessados em Jesus, em escutar a sua palavra, em obedecer, né? Em crer que Jesus era o Messias. Estavam interessados somente em comer pão. Né? Muitas igrejas hoje têm pregado um evangelho que leva as pessoas a procurarem somente as coisas terrenas. Nós temos visto um evangelho muito centrado aqui na terra, né? Algumas pessoas pregando como se a nossa vida fosse aqui na terra. E não, nós não devemos pregar esse evangelho que leva as pessoas a buscarem as coisas terrenas. A gente às vezes vê alguns testemunhos, né? Depois que eu vim para determinada igreja, eu consegui o meu carro, eu consegui a minha casa, a minha empresa prosperou. Claro que Deus quer nos abençoar, claro que Deus quer nos... Né? Na verdade, Ele não quer, Ele nos abençoa, né? Mas esse não é o propósito principal da nossa vida. O propósito principal do homem é glorificar a Deus, né? Para sempre. Então, as igrejas têm buscado isso. E Colossenses 3, 1 ao 2 afirma: portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Olha o apóstolo Paulo nos orientando aqui. Nós que somos crentes devemos pensar nas coisas lá de cima. Mas é difícil, meus irmãos, né? Às vezes a gente está com o nosso pensamento muito preso aqui na terra. Mas nós devemos nos desprender das coisas aqui da terra e procurar pensar mais nas coisas lá de cima. Colossenses 3, 1 ao 2. E Jesus também afirmou: nós junteis tesouros na terra, né? Onde a traça corrompe, né? Onde o ladrão rouba, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33, né? Jesus afirmou lá, né, que olhar os pássaros, né? Não plantam, né? Não semeiam, e mesmo assim o nosso Pai Celeste, Ele os alimenta, né? Olhar os lírios no campo, né? Que Deus também, nem Salomão em sua glória, né, se vestiu como um deles. Então, meus irmãos, a meditação que eu quero levar nessa noite para a gente aqui é pensar nas coisas do alto, né? Buscar estar mais presente aqui na casa de Deus, procurar estar lendo mais a palavra de Deus, procurar estar orando mais, pensar mais nas coisas lá do alto e menos aqui da terra. Às vezes não é fácil, né? A gente tem as nossas questões aqui na terra, mas vamos procurar seguir esse ensinamento de Jesus. E quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todos aqui são abençoados. Eu tenho certeza que ninguém aqui falta o alimento, ninguém aqui falta a veste, né? Então, meus irmãos, nós estamos bem, tá bom? Graças a Deus por isso. Né? Por quê? Porque nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Deus, com certeza, nos acrescenta. Às vezes até mais do que o que a gente precisa. Né? Porque o apóstolo Paulo afirma: se tiver como que comer e se vestir, esteja feliz. E com certeza nós temos muito mais do que isso, né? Então o primeiro eu sou o pão da vida, aquele que alimenta, aquele que dá vida espiritual ao homem caído. O segundo eu sou a luz do mundo, né? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora João 8:12, tá bom? Quem quiser ir acompanhando, a gente vai avançando aí. João 8:12. Agora ele afirma: eu sou a luz do mundo. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Aí no verso 19 aqui, ele perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim e meu pai? Se conhecesses a mim, também conheceis a meu pai. Mais uma vez aqui os judeus colocando Jesus à prova, né? Perguntando: onde está o seu pai? No verso 19. Onde está o seu pai? Né? Não me conheceis a mim? Jesus está afirmando aqui mais uma vez, né? A sua divindade. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. O teu testemunho, aí eles afirmando aqui: o teu testemunho não é verdadeiro. Para o judeu, né, só valia se tivesse duas pessoas. A gente já verificou isso, né? Para o testemunho valer, tinha que ter mais de uma pessoa, senão não valia. Aí eles falavam de Jesus aqui: você testifica de você mesmo, então o seu testemunho não é válido. Né? Mas Jesus lhes afirmou que testificava de si mesmo: o Pai que me enviou também testifica de mim. No versículo 18. Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar a luz ao pecador. Então, meus irmãos, Jesus é a luz do mundo. Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar a luz ao pecador.
Aí uma analogia aqui, quando Jesus entregou, né, o seu Espírito ao Pai, a Bíblia nos afirma que o véu do templo se rasgou. E isso está cercado de simbologia. Quando eu vou falar sobre isso aqui, eu sempre gosto de usar o exemplo do teatro. Né? Quando você vai ao teatro, vê alguma peça ou na TV, alguma coisa, você vê que tem uma cortina ali separando o público, né, dos artistas. Né? Quando aquela cortina ela é aberta, você vai ter acesso, né, aos artistas, né? Você vai ter acesso ao espetáculo. Meus irmãos, quando quando a Bíblia afirma que o véu do templo se rasgou, Deus estava dizendo que qualquer miserável pecador poderia ter acesso a Cristo naquele momento. Meus irmãos, antes desse evento ocorrer, da crucificação de Cristo, somente o sacerdote tinha acesso ao lugar santo. Né? Somente ele tinha lá e tinha toda uma preparação, não era durante todo o ano, tinha um período correto para ele estar ali comparecendo, oferecendo sacrifícios pelos pecados do povo, não era uma coisa de qualquer jeito. Né? Poucas pessoas, somente o sacerdote, né? Não era todo mundo que tinha acesso ao templo, né? Ao local santo. Então, meus irmãos, Deus estava dizendo, já não há mais limite, né? Já não tem mais separação entre Deus e os homens. O véu, a cortina, né? O exemplo do teatro se rasgou. Agora, todos nós podemos ver, né? Podemos ter livre acesso a Deus. E isso é algo que nós devemos glorificar a Deus sempre, né? Quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu rasgou. Isso significa que qualquer pecador teria acesso a Deus. Bom? Então vamos lá. Aí no versículo 10, no verso 10, do 7 ao 9, ele fala que ele é a porta das ovelhas. Né? Eu sou a porta das ovelhas. No capítulo agora 10, versículo 7 ao 9. Aí ele afirmou assim, sendo assim, Jesus lhe disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, meus irmãos, ele está afirmando aqui que ele é a porta. Ele não é um muro, né? Ele não é um limite, uma cerca, mas uma porta por onde nós podemos entrar e ter ali frescor, vida. Né? Podemos passar e encontrar pastagens, né? Encontrar lugar tranquilo, entrar e sair. E é um privilégio para nós, né? Podermos entrar por essa porta. Todos nós podemos nos considerar privilegiados, porque Cristo nos permite passar por essa porta, onde nós encontramos pastagem, onde nós encontramos paz, onde nós encontramos liberdade para entrar e sair. Então, meus irmãos, isso é um motivo de privilégio para nós, né? Diante dos limites que a vida nos impõe, né? É muito bom saber que existe essa porta, né? Onde a gente pode passar e ter refúgio diante da presença de Deus. Aí esse aqui agora pode avançar para o capítulo 10, versos 11 ao 15. Ele fala, eu sou o bom pastor. Né? O quarto eu sou. Já verificamos que ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas. Agora ele afirma, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Vamos ler só até aqui para a gente poder adiantar. A gente analisa 3 características aí. Ele deu a vida por nós, mesmo nós não merecendo, né? Ele nos conhece, sabe das nossas fraquezas, limitações, pecados, né? Ele afirma aqui, ó, eu conheço as minhas ovelhas. Ele afirma aqui na parte B aqui do versículo, né? Eu conheço as minhas ovelhas. Ele sabe, meus irmãos, das nossas limitações, nossos pecados, mas mesmo assim ele está sempre disposto a nos perdoar e nos abençoar. Em 2 Timóteo 2, verso 13, ele afirma, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, mesmo, meu irmão, que você seja infiel com Deus, como na maioria das vezes nós somos, né? Ele permanece fiel para conosco. Então, ele nos conhece. Né? Então, ele deu a vida por nós, ele nos conhece, está sempre disposto a nos perdoar. E nós o conhecemos, né?
nós conhecemos Jesus. A fonte principal para nós conhecermos Jesus é a palavra de Deus, é a sua santa palavra, onde nós temos livre acesso para entender. E eu me atrevo a dizer, meus irmãos, que a Bíblia, ela não é qualquer pessoa que pode ler e ter um entendimento. Né? Porque assim, a gente precisa do Espírito Santo para clarear a nossa mente, a nossa vida. Não adianta, tem muitos ateus que leem a Bíblia aí simplesmente por ler. Eu já vi pessoas afirmando, não crentes que leram a Bíblia inteira, mas não mudaram, não tiveram um novo nascimento. É preciso um novo nascimento, é preciso uma ação do Espírito Santo para nós entendermos isso aqui. Eu creio que as palavras de Jesus não são para qualquer pessoa compreender. Porque se fosse assim, as pessoas, mesmo ateus, né, leriam e nasceriam novamente, se converteriam, né? Mas algumas pessoas usam até mesmo para o mal, né? Para tentar achar brechas ali para poder condenar a palavra de Deus, né? Poder tirar textos isolados ali para falar contra, né, a palavra de Deus. Então eu creio que nós somos privilegiados também por poder conhecer Jesus. Ele afirmou, e nós o conhecemos. Nós sabemos que ele é bom, nós sabemos que ele é justo, nós sabemos que ele, né, todas as características de Jesus, né, nós podemos encontrar na sua palavra. Então nós o conhecemos. E a ovelha, meus irmãos, ela conhece o seu pastor. Eu estava assistindo um programa há umas semanas atrás, um programa, acho que era do Discovery Channel, que um homem, um cozinheiro, né, ele viaja o mundo inteiro cozinhando, né, ele passa de lugar em lugar fazendo comidas típicas daquela região. Né, e me chamou a atenção uma situação que ele foi para um lugar, né, desconhecido, um lugar onde ninguém conhecia, lá tinha uma criação de ovelhas. E lá vai ele querer mexer com as ovelhas. Não deu certo, não. As ovelhas começaram a ficar agitadas, começaram a querer correr. Por quê? Porque não conheciam aquele homem, era um estranho. E aquilo ali me chamou a atenção para isso aqui. Eu pensei, mas não é que realmente as ovelhas conhecem o pastor? Né? E eu fiquei feliz naquele momento, né? Lembrando dessa passagem quando Jesus disse, eu sou o bom pastor. Né, as ovelhas fugiram, né, daquele homem. O dono das ovelhas até ficou bravo com ele lá, né? Então, meus irmãos, nós o conhecemos, né, e ele nos conhece. Então, isso é um motivo de nós ficarmos alegres, né, nós entendermos, né, a palavra de Deus. Então, as ovelhas, elas conhecem o seu pastor. Aí no quinto eu sou aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, João 11, 25, essa passagem já é mais conhecida, né? Nosso querido presbítero irmão Márcio já pregou nela aqui algumas oportunidades, né? Então ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? João 11, 25. Aí o que me chamou a atenção aqui foi quando Jesus afirmou, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Meus irmãos, tudo o que Jesus fez, todas as atitudes de Jesus foram para glorificar a Deus. Né? Tudo o que Jesus fez, os milagres de Jesus, todos foram feitos para glorificar a Deus. Todos foram feitos com propósito. Tanto é que em algumas situações, como o nosso pastor já disse aqui, Jesus chegou em um local e curou somente uma pessoa. Tinham outras pessoas para curar, mas ele curou somente um. Por quê? Porque era o propósito. O propósito do milagre era mostrar, né, que Jesus era o Filho de Deus. Era apresentar, né, era mostrar Jesus e engrandecer Deus, né, tiveram um propósito, tanto que ele não curou a todos. Então, assim como Cristo, nós também temos que glorificar a Deus com as nossas atitudes. Né? Ele afirmou que nós somos o sal da terra, ele afirmou que nós somos a luz do mundo. Então, que as nossas atitudes possam glorificar a Deus, né? Que as nossas atitudes possam glorificar a Deus. É tão bom, né, quando a gente vê um irmão nosso assim abençoado, pregando, né, dedicado à obra de Deus. Você glorifica a Deus pela vida daquele irmão. Nossa, graças a Deus por a vida daquele irmão. Isso você está glorificando a Deus através do irmão. Graças a Deus pela vida do nosso irmão Adelson, um homem dedicado, um homem zeloso. Entendeu? Não está glorificando a pessoa, mas está glorificando a Deus através daquela pessoa. Né? E as pessoas, o mundo precisa ver essas nossas boas obras e glorificar a Deus, né? As boas obras, elas não servem para salvação, mas elas são importantes para a vida do cristão, né? Porque um cristão sem obras, né, uma fé sem obras, ela é morta, né? Às vezes a gente fica muito preso nessa questão
das obras, né? Ah, a salvação não é por obras, então eu posso andar de qualquer jeito. Não, nós fomos feitos para as boas obras, então andemos nelas, né? Vamos avançar aqui. Pode falar, meu Fátima. Sim, exatamente, bem colocado. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, né, nós devemos andar como, né, de acordo com a sua vontade, de acordo com o que ele faria, né? Por isso que as pessoas falam às vezes, né, o que Jesus faria, né, nessa situação. Então vamos lá. Aí aqui no o sexto, eu sou 8h40. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa também é uma das passagens mais, João 14:6, né? É uma das passagens mais conhecidas também. Quando Jesus falou isso aqui, os discípulos estavam tristes, né? Estavam meio assim já abatidos, porque Jesus começou a dar sinal de que, né, iria para o Pai. Jesus começou a falar, né, deixar sinais de que iria. Aí os discípulos tristes, né, Jesus promete o Consolador, né? Ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, né? Também em mim, na casa de meu Pai, muitas moradas, né? Aí ele fala que eu vou para o Pai, mas vou deixar o Consolador, e ele, né, vos fará lembrar de tudo, né, de todas as palavras que eu lhes falei. Uma coisa que me leva a crer mais ainda na credibilidade da Bíblia é essa passagem, né, porque eu creio que foi o Espírito Santo que fez realmente esses homens, né, esses apóstolos, lembrarem das palavras de Jesus. Eu acredito que se não for a ação do Espírito Santo, eles não conseguiriam, né, escrever as passagens, né, não conseguiriam escrever os escritos bíblicos, né? Então Jesus foi o que ele faria. Então foi o Espírito Santo que lembrou, né, todos eles das palavras que Jesus havia falado, né? Então Jesus, confortando os discípulos aqui, começou a demonstrar que iria para o Pai. Então ele falou: eu sou o caminho, né? Não é um caminho, né? Alguns defendem que todos os caminhos levam a Deus, mas isso não é verdade, né? Somente Jesus pode nos levar a Deus. Nele não existe enganação, ele nos dá vida. Então, ele é o caminho, a verdade, né? Porque nele não há enganação, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Em Cristo não há enganação, e a vida. Porque quem está morto nos seus pecados, né, quando ele conhece a Cristo, ele ganha uma nova vida, um novo nascimento, né, é uma nova criatura. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele falou isso no momento em que os discípulos estavam tristes. Então, quando nós nos encontrarmos tristes, né, podemos encontrar conforto nessa passagem, né, de que o Espírito Santo está com a gente. Ele nos consola, ele nos guia, ele está conosco nos momentos bons e ruins. E por último aqui, para nós fecharmos, ele afirmou que é a videira verdadeira, né? Então nessa passagem aqui, João 15, versos 1 ao 5, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada não podeis realizar obra alguma. E é muito bom estar na dependência de Cristo, né? Graças a Deus por isso. Né, o homem orgulhoso de si mesmo, se vê uma passagem dessa aqui, né, não vai querer ficar na dependência de alguém. Eu sou rico, eu sou, né, poderoso, sou muito famoso, né, eu quero saber de estar na dependência de ninguém, né. Por isso que muitas pessoas têm um coração duro, né, precisam que Deus quebrante o coração dessas pessoas para eles se achegarem a Deus, porque para a gente se achegar a Deus tem que ter humildade, tem que reconhecer, né, que não somos nada, que somos apenas pecadores e que sem Cristo nada podemos fazer. O significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência que temos dele. Cristo é a videira verdadeira e nós os ramos. Se Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o avicultor, ele é quem dá os ramos, né? Aí existem dois grupos, né? Os ramos produtivos e os improdutivos. Os ramos representam todos aqueles que entram em contato com Cristo, né? Então, existem aquelas pessoas que dão frutos e existem aquelas pessoas que não dão frutos. Né? Ele está separando aqui. Aquele que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda, né, para que dê ainda mais fruto. Mas aquele que não está dando fruto, ele, né, corta e lança fora. Então, procuremos, né, dar frutos para a obra de Deus. É muito bom trabalhar para Deus, né? É muito bom a gente estar na casa de Deus e podermos ajudar os nossos irmãos, cada um com o seu dom. Né? Às vezes o irmão fica, mas não posso fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, mas você pode orar, você pode aconselhar o seu irmão, você pode visitar,
talvez é muito mais importante do que pregar aqui. Você visitar um irmão que está passando, às vezes, por um momento difícil, né? Então, a gente tem que meditar nessas coisas, né? Então, sejamos produtivos na casa de Deus, sejamos a videira que produz, para que Deus cuide, limpe e a gente possa dar mais fruto ainda, né? E concluindo aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meus irmãos, a gente viu nesse estudo aqui os 7 eu sou de Jesus, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Os irmãos que quiserem depois meditar em casa, em cada um dessas passagens, é importante, é muito bom também. E vamos continuar firmes aí, pedindo a Deus para nos guiar, né? Continuar nos direcionando aí no caminho dele. Nós somos falhos, somos pecadores, né? E a gente está sempre fazendo o que é errado, né? Diante de Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia, tem nos sustentado aí. Então, agradeço a Deus pela oportunidade de poder trazer esse estudo. Espero que os irmãos tenham aprendido, tenham absorvido o ensino e graças a Deus por isso. Vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui essa noite. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar, Deus, a Tua palavra, Senhor. Tem nos guardado, tem nos abençoado muito além daquilo que nós pedimos, Senhor, né? Ou pensamos, Pai. Fica conosco, nos ajuda a sermos vigilantes, orarmos, meditarmos mais na Tua palavra e procurarmos, Deus, andar nos Teus caminhos. Abençoa os nossos irmãos que estão presentes aqui essa noite, abençoa aqueles irmãos que estão acompanhando em casa, Senhor. Fique conosco, Deus, em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém.